Atos capítulo 17. Eu quero conversar com você hoje sobre as nossas reações à palavra de Deus. É interessante que quando nós falamos em reações, ações e reações são diferentes. E não como regra, mas muitas vezes as nossas reações são mais sinceras. Muitas vezes as nossas reações, elas acabam revelando aquilo que há de fato no nosso coração. É interessante porque nós podemos ter reações as mais diversas a diversas circunstâncias da vida. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma história interessante falando sobre reação. Essa história, eu tenho um primo que é pastor, ele estava numa igreja e parece que eles fizeram alguma promoção, alguma coisa lá, que ia sortear um carro de mais de 100 mil reais. E diz ele que estava do lado do pastor. Quando o sorteio saiu, apareceu o nome do ganhador. O pastor pegou o telefone e ligou para a pessoa. Quando a pessoa atendeu, o pastor falou: meu irmão, estou te ligando para te dar uma excelente notícia. Você foi o sorteado e acabou de ganhar o carro X. E aí meu primo, ouvindo a ligação, ouviu a pessoa dizer do outro lado assim: puxa, esse carro deve ter um IPVA caro, hein? Foi a primeira reação do cidadão. Ao invés de ele ficar feliz com o prêmio, ele já está pensando no problema que ele vai ter porque ele ganhou um prêmio. A nossa reação muitas vezes, ela fala do estado da nossa alma, do estado do coração. Eu me lembrei, quando eu ouvi essa história, de uma outra que eu vi de um menininho. Esse menininho começou a trabalhar, a vender umas coisinhas, porque ele queria comprar um boneco lá do personagem de filme, como é que fala, de quadrinho, que ele gosta. E aí de repente alguém viu isso na rua, foi lá e comprou o personagem e deu para o menino. Era um Hulk, desse tamanho mais ou menos. A reação do menino foi maravilhosa. Aquele menino chorou de uma maneira de gratidão pelo brinquedo que ele tinha ganhado, que eu confesso que tocou meu coração. E a gente vê a reação. Na verdade era mais do que o boneco em si, mas a reação de gratidão do coração dele por ter recebido algo que ele tanto desejava. A minha pergunta para mim e para você nessa noite é: qual tem sido a sua reação à pregação da palavra de Deus? Já quero te adiantar que não existe neutralidade quando nós falamos na pregação da palavra de Deus. Não, irmãos. Pode ser um culto de meio de semana, pode ser um culto na sua empresa, pode ser um culto doméstico. Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é pregada, naturalmente alguma reação haverá nos nossos corações à palavra de Deus. E a pergunta é: como temos reagido à palavra de Deus? Se nós dermos uma olhada para o capítulo 17 de Atos, nós vamos perceber que Paulo ele vai passar por 3 cidades. E me chama a atenção porque em cada uma dessas cidades, Paulo vai encontrar uma reação diferente à pregação da palavra de Deus. Então quero mostrar para você nesse texto hoje 3 reações distintas à pregação da palavra de Deus e avaliar nosso próprio coração, a nossa própria alma nesse quesito. A verdade da palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder visceral, essa palavra está relativamente na moda, de revelar aquilo que está no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser. Não tem como ficar neutro a palavra de Deus. E esse texto ele vai mostrar exatamente isso para nós. Um pouquinho do contexto. Nós, quando ouvimos a história de Atos, nós entendemos a verdade de Atos de maneira resumida. Cristo continua realizando a sua obra, agora através da sua igreja, capacitada, dotada pelo Espírito Santo para realizar a missão. Então o livro de Atos é essa igreja agora, vivendo a verdade do Evangelho. Lembra da promessa de Jesus? Vocês farão coisas maiores do que as que eu faço. De que Jesus estava falando? Da expansão do Evangelho. E Atos é esse livro onde o Evangelho está se expandindo. Quando nós chegamos na segunda parte do livro de Atos, ali, a partir do capítulo 13, nós vamos ouvir da igreja de Antioquia. Então o Evangelho ele rompe com aquele contexto judaico e ele agora está se expandindo e alcançando os gentios. Nós ouvimos, por exemplo, no capítulo 16, Paulo retornando às igrejas que ele havia plantado na sua primeira viagem missionária, lá no capítulo 13 de Atos.
Paulo então agora no 16, ele está retornando a essas igrejas, levando decisões que foram tomadas pelo concílio de Jerusalém em Atos 15. Mas como eu tenho falado aqui na escola bíblica, uma característica interessante do apóstolo Paulo e dos missionários daquela época é que eles sempre se preocupavam com a igreja que foi plantada, de edificar, de consolidar, de fortalecer a igreja, mas eles sempre iam um pouco além. E o capítulo 17, nessa segunda viagem de Paulo, Paulo agora está chegando além daquelas primeiras cidades que ele havia visitado. Basicamente o que a Bíblia vai mostrar no capítulo 16 é que o propósito deles era permanecer na Ásia, mas Deus impediu, Deus na verdade os direcionou para a Europa. O que acontece é que Paulo tem um sonho, e no sonho ele vê um varão macedônio. Esse varão então diz para Paulo: vem a Macedônia, nos ajuda. E Paulo entende ser essa a direção de Deus, e eles então deixam Troade, e eles cruzam agora rumo à Europa, e eles agora vão para Filipos. Lá no capítulo 16, a pregação acontece, ali vai nascer uma igreja importante da história do Novo Testamento, e ao mesmo tempo uma perseguição muito grande. Por causa dessa perseguição, Paulo e Silas são presos. O capítulo 16 termina de maneira bela, Paulo e Silas cantando louvores na prisão por volta da meia-noite. Eles haviam sido açoitados, eles haviam sido torturados, eles pagaram na carne pelo fato de pregarem a Jesus, e agora estavam presos. O texto diz que eles tinham as pernas presas em troncos, e por volta da meia-noite o que eles faziam era adorar a Deus, cantar louvores a Deus. As portas do cárcere então se abrem, há um milagre acontecendo ali. Mas há um segundo milagre, nenhum preso foge. O carcereiro então toma da espada e já ia tirar a própria vida. E a mensagem do evangelho alcança esse carcereiro, salva o carcereiro e a sua família. O evangelho, de maneira bela, irmãos, em Atos 16, alcança pessoas das classes mais distintas, nas condições mais distintas. E quando chega no capítulo 17, então, nós vamos ouvir no verso 1 o seguinte. Dá uma olhada para o texto comigo, por favor. Vamos ler do verso 1 ao 9. O texto dizendo o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, nesse primeiro bloco, nós vemos então Paulo chegando à primeira cidade, a cidade de Tessalônica. Cidade importante à época, uma das mais importantes. Cidade grande, estratégica. Paulo vem com a sua comitiva por uma estrada famosa da época. E ele chega então a essa cidade. E como de costume, se você der uma olhada em Atos, a primeira coisa que Paulo faz é ir à sinagoga pregar. Paulo se valia, primeiro, da oportunidade que era oferecida na sinagoga para que a palavra de Deus fosse pregada. Havia esse costume da pregação na sinagoga. Paulo então e os seus colegas, eles vão à sinagoga se valendo dessa oportunidade. Mas entendo eu que mais do que a oportunidade, Paulo demonstra também na sua teologia, na sua prática ministerial, que ele entendeu uma verdade. Ele viu o próprio Cristo, a realidade da história do próprio Cristo, que veio para os seus, mas os seus não o receberam.
O que acontece é que no Evangelho Jesus prega primeiro aos judeus. E na medida em que ele é rejeitado, Jesus então segue pregando aos demais. Da mesma forma, os apóstolos, eles iniciam essas viagens missionárias e a primeira coisa que eles faziam era ir para as sinagogas, pregar primeiro aos judeus. E eu estou dando esse destaque porque é algo importante aqui. Quero mostrar para você qual foi a primeira reação com respeito à pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para Atos 17, do verso 1 ao 9, nós percebemos que a primeira reação da primeira cidade à pregação do Evangelho, irmãos, é oposição à palavra de Deus. Já quero dizer desde o início que eu sei que nem todos se opuseram. O próprio texto diz que quando ele começa a pregar, alguns, está lá no verso 4, alguns foram persuadidos. E o texto diz, inclusive, que uma numerosa multidão aqui vai nascer uma igreja. Paulo depois, inclusive, vai escrever 2 epístolas para essa igreja. A maneira como Paulo escreve aquelas epístolas, dá para perceber o carinho, o amor, a admiração que Paulo tinha por esses irmãos. Mas o que Paulo encontra de maneira agora mais ampla no contexto dessa cidade é uma oposição à pregação da palavra de Deus. E pasmem, essa oposição começa com os religiosos da cidade, com aqueles que teoricamente tinham que ser os primeiros a ouvir o que a palavra de Deus diz e sujeitar o próprio coração. Pense nessa realidade. Esses judeus estavam semana após semana indo à sinagoga, semana após semana ouvindo sermão, semana após semana ouvindo alguém falar qual era a Bíblia que eles tinham à época, alguém falar algo acerca do Antigo Testamento. E quando de repente alguém vem trazendo uma mensagem maravilhosa para eles, a mensagem era: o Cristo que vocês tanto aguardam, o Messias prometido, a esperança de Israel, a alegria das nações, a luz das nações, ele veio, ele chegou, ele veio a nós. Era para esse povo ter ficado alegre com essa mensagem, era para esse povo ter acolhido essa mensagem, mas o que o texto diz é que há oposição à pregação. O texto diz no verso 5 que esses judeus então, movidos de inveja, olha o que eles fazem. Eles vão atrás do povo da malandragem da cidade, eles saem atrás da ralé da sociedade, vão atrás do povo que gostava de bagunça, pega o povo que realmente transtornava a cidade, juntam esse povo e eles vêm agora alvoroçar a cidade, alvoroçar a população da cidade. E eles então dizem algo curioso. Eles dizem: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. É interessante, irmãos. Nós vivemos tempos onde a tônica é a pluralidade. A pós-modernidade, ela, com o humanismo levado às últimas consequências, entende que toda verdade tem o seu valor, tem o seu espaço. Cada indivíduo não é único no sentido de ser um detentor da verdade, então ele percebe a verdade, ele contém parte da verdade, logo, toda a verdade é válida em todo contexto, desde que essa verdade não seja a verdade da palavra de Deus. Basta que a palavra de Deus seja pregada para que muitas vezes a gente possa ver a reação das pessoas. E todo aquele discurso bonito de pluralidade, de respeito ao próximo, de valorização humana, logo se transforma em oposição à palavra de Deus. Essa é a sociedade no meio da qual nós vivemos, irmãos. Deveríamos olhar para o tempo presente e nos enxergar como de repente um Daniel, como de repente esses homens do Antigo Testamento que viveram no exílio, no cativeiro, viveram numa sociedade que se opunha à verdade da palavra de Deus. Essa é a sociedade no meio da qual nós vivemos. Uma sociedade que com as suas práticas muitas vezes revela um paganismo extremo.
às vezes até travestido de religiosidade, às vezes até de religiosidade cristã. Mas quando Cristo é afirmado como o único suficiente Salvador, a palavra gera oposição. Quando Cristo é apresentado da maneira como a palavra de Deus o apresenta, isso gera revolta em muitos, oposição de muitos. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: será que nós estamos muito diferentes disso? Como temos recebido a palavra de Deus? Será que a temos recebido com alegria? Ou será que a nossa alegria é seletiva? Depende do que é dito, depende do que é pregado. É uma bênção, desde que não mexa nesse cantinho aqui que eu guardo reservado as 7 chaves, desde que não toque na minha ferida, desde que não provoque de alguma forma aquilo que de repente eu tenho conservado como meu, aquele meu cantinho, aquele meu lugar, onde eu continuo sendo o Senhor. Irmãos, precisamos avaliar o nosso coração. Tenho a impressão, irmãos, de que nós vivemos uma igreja evangélica que tem prazer em ouvir a palavra, desde que seja para reafirmar o próprio projeto de vida, os próprios sonhos, os próprios anseios, os próprios desejos, a própria forma de viver e de pensar. Hoje em dia, irmãos, a oferta está tão grande, tem igreja uma do lado da outra. Basta que alguém toque em um ponto sensível para que alguém diga: para mim deu. É hora de eu buscar outro lugar. É hora de eu buscar outra exposição que seja mais adequada à minha própria maneira de ver, de sentir, de agir. Irmãos, assim era a cidade de Tessalônica. Oposição à palavra de Deus. A sua religiosidade até os levava para a sinagoga, até os fazia ouvir alguns sermões, desde que esse sermão não tocasse no cerne da questão. E qual é o cerne da questão? Se você der uma olhada comigo no capítulo 17, você vai ver no verso 3 qual era o cerne da mensagem de Paulo. Paulo não ia lá pregar, irmãos, por exemplo, apresentar um sermão, 7 passos para a vitória. Não, irmãos, não era esse o sermão de Paulo. 3 caminhos para você obter o sucesso profissional. 3 segredos, né? Segredo é uma palavra que o pessoal gosta muito, né? E aí quando eu ouço eu já falo assim: não é mais, porque já revelou, né? 3 segredos para o sucesso. Não, irmãos, qual era a mensagem de Paulo? Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. A mensagem de Paulo, irmãos, era a mesma. Aliás, Paulo vai dizer isso em uma das suas epístolas. Eu não me canso de pregar a mesma coisa. Sabe qual é a minha mensagem? É uma só. Paulo diz: a minha mensagem é Cristo, e esse crucificado, e nós vamos ver lá na frente, e ressuscitado. Irmãos, quando nós ouvimos acerca da obra de Cristo, o que isso gera em nós? Quero te lembrar que não há passividade diante da palavra de Deus. A primeira reação possível é oposição. É de repente o nosso pecado, a nossa condição sendo exposta, e o nosso coração então se inquietando diante da verdade. Confesso, irmãos, que isso acontece comigo. Então tenho autoridade para te dizer. Às vezes a inquietação que a gente fica durante o sermão, a gente acha que é outra coisa. De repente vem uma inquietação. Se é assim, já aconteceu com você? Tem dia que a gente não consegue ficar sentado. Mas deixa eu te falar um negócio. Cuidado, viu? Porque pode ser justamente porque o seu coração está inquieto com a verdade que você está ouvindo, que você precisa ouvir. Não se opõe à palavra de Deus, em nome de Jesus. Mas olha que interessante, em segundo lugar, a segunda reação que nós podemos ter em relação à palavra de Deus, nós vamos encontrar no bloco do verso 10 ao 14, ou ao 15. Leia comigo, por favor. O texto diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Olha que interessante, mesma prática ministerial. Verso 11. Ora,
estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Interessante, irmãos. Paulo então se retira para uma cidade chamada Bereia, cerca de 150 quilômetros de Tessalônica. E o que chama a atenção no texto? O texto vai dizer para nós que os de Bereia receberam, verso 11, a pregação, receberam a palavra de Deus com avidez. A segunda reação à palavra de Deus que nós encontramos agora nesse bloco, irmãos, é a aceitação prudente. É a recepção prudente da palavra de Deus. Primeira palavra de destaque, primeiro ponto de destaque, é quando o texto diz que eles receberam com avidez. Eles receberam com empolgação. Havia expectativa nessas pessoas, e à medida que a palavra de Deus era pregada, o coração dessas pessoas ficava empolgado, alegre, ávido por receber a palavra de Deus. Quem sabe isso já aconteceu com você e de repente veio se perdendo ao longo do tempo. Você ouvia a palavra de Deus sendo pregada e era como se você fosse um daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra do que eles disseram? Como nos ardia o coração quando ele falava. De repente pode ser que essa avidez se esvaiu da sua alma. E o meu propósito nessa noite é te despertar, é te provocar, é para que nós possamos juntos orar ao Senhor, para que a palavra de Deus seja recebida como os de Bereia, com avidez. É interessante, a gente sabe o que isso significa. A gente sabe quando a gente tem expectativa de algo e a gente recebe esse algo que a gente tanto deseja. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Uma expectativa de algo, como o nosso coração se aquece, como o nosso coração acelera diante do fato de nós estarmos vivendo aquilo que nós esperávamos tanto. Quantas sensações assim a gente já viveu? Há umas semanas atrás aqui eu narrei, quando eu estive lá no Mineirão, no estádio lá em Minas Gerais, vendo a final da Copa Libertadores da América, assistindo meu Galo Mineiro jogar. Final da Libertadores, uma partida de 90 minutos, parece que durou uma semana. Tamanha expectativa. Alguém reclamou do ingresso de jogo aí outro dia, eu lembrei o preço que eu paguei lá, não vou nem falar. Expectativa. Cada minuto do jogo, expectativa. Aos 40 minutos, sei lá, 42, o zagueiro do Galo sobe e faz um gol de cabeça. Expectativa. Até hoje eu falo que parece que aquele momento foi em câmera lenta. Expectativa, avidez. Irmãos, você tem algo que o nosso coração precisa ansiar mais do que qualquer coisa. É pela palavra de Deus. Lembra do salmo que eu comecei lendo? O salmista está no meio do deserto, certamente com escassez de água. Quando a gente está com sede, é difícil, não é? A gente valoriza uma água como nunca quando a gente está com sede. Pensa nesse salmista no meio de um deserto, com a boca seca, e de repente ele olha para a realidade do deserto e vê que a alma dele tem uma realidade ainda mais sedenta. E ele diz: ó Deus, como a minha alma tem sede do Deus vivo, como a minha alma anseia por esse Deus maravilhoso. Assim eram os de Bereia. Eles recebem a palavra de Deus com avidez. Sabe o que eu acho interessante aqui também, irmãos? Que quando o texto diz que eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez, há um detalhe importante.
a expectativa, a alegria, a empolgação dessas pessoas não era porque o grande apóstolo Paulo estava ali pregando. Pense nessa realidade. Apóstolo Paulo, então, já começando a ficar famoso como um grande pregador, igrejas na região já tinham recebido esse grande homem de Deus, escutado a mensagem. O texto não diz que eles receberam o apóstolo Paulo com toda avidez. Não, irmãos. Eles receberam a palavra de Deus. Pastor, é problema que eu de repente tenho uma referência, um pregador que eu gosto de ouvir, que se eu tiver a oportunidade de ter na IPVL eu vou lá para poder... Nenhum problema, irmãos. Mas pode se tornar um problema. Precisamos avaliar o nosso coração. Se a sede da nossa alma é pela pregação ou pelo pregador. Tenho a impressão, irmãos, pelo que vejo por aí, que é muito mais pelo pregador do que pela pregação. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós sejamos como os de Bereia, gente que ama a palavra de Deus, que tem apreço pela palavra de Deus, que tem anseio pela palavra de Deus. Me lembro de uma senhora, quando nós fomos ao sertão do Pernambuco, 2003, à época, no lugar que nós fomos, não tinha igreja evangélica plantada. A igreja católica já tinha muitos anos que o padre não passava por lá. E de repente nós fomos de casa em casa, batendo. E a gente batia e dizia: olha, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Não foi comigo, foi uma outra dupla, mas na mesma caravana, que voltou dando esse testemunho. De uma das casas onde eles bateram a porta, de repente a mulher abriu, uma senhorinha idosa. E quando eles disseram: nós viemos falar da palavra de Deus, aquela senhora começou a chorar. E ela disse: tem 20 anos, meu filho, que eu rezo pedindo a Deus para mandar alguém aqui para me explicar a palavra de Deus. Irmãos, a verdade está diante de nós, aberta, e nós temos liberdade para ouvi-la, para pregá-la. Que Deus nos dê graça, irmãos, para desejá-la. O banquete está diante de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós para que não nos falte fome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Esses irmãos receberam a pregação da palavra de Deus com avidez. Mas sabe o que ainda me chama a atenção? A reação desses irmãos é uma aceitação prudente à palavra de Deus. Tem um outro detalhe que eu quero destacar. Não eram pessoas simplórias e abertas de qualquer forma a qualquer coisa que era dita acerca da palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ver de certa forma se cumprir aquilo que Jesus disse lá em Mateus 10,16, que os seus discípulos devem ser simples como a pomba, mas também prudentes como a serpente. Olha o que o texto diz dos de Bereia. O texto diz, verso 11: eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda a avidez. Mas olha o detalhe: examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante, irmãos. Havia zelo nesses irmãos para conferir a pregação do pregador com a palavra de Deus. Talvez esse seja o grande perigo, irmãos, de nós buscarmos um substituto. E de repente a gente se identifica com um pregador e diz: puxa, esse homem é um homem abençoado, um pregador fiel. E de repente a gente substitui o nosso dever a ele. E ouve acriticamente tudo o que é dito. Talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja evangélica hoje também, irmãos. Precisamos ouvir, mas ouvir com prudência, examinando as escrituras, conferindo as escrituras, conhecendo as escrituras. Meu irmão, eu amo pregar a palavra de Deus, espero morrer fazendo isso, não literalmente. Pastor, o senhor vai aposentar? Espera um dia, irmãos, mas eu quero aposentar e continuar pregando. Amo o que eu faço, mas me desculpe, meu irmão, eu não posso assumir essa responsabilidade por você. Essa responsabilidade é sua, de ouvir a palavra de Deus sendo pregada e conferir se de fato é assim. Meu irmão, nós somos desafiados a receber a palavra de Deus com prudência. Falsos profetas, irmãos, têm proliferado nas redes sociais. Mas sabe por que os falsos profetas estão aí?
Porque tem gente para consumir o que eles produzem. Tem gente para ouvir, para bater palma, para comprar, para pagar, para fazer o Pix. Está cheio de rei do Pix por aí, não está? Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos avidez pela palavra de Deus, conferindo aquilo que nós ouvimos, se é de fato aquilo que a palavra de Deus diz. Assim, irmãos, eram os de Bereia. Que Deus nos livre desse misticismo evangélico, dessa superstição evangélica, que inclusive muitas vezes não pode questionar nada nem ninguém. Não, pastor, isso é de Deus. Se é o Espírito Santo que fez, quem sou eu para questionar? Meu irmão, não somos nós, em nós mesmos, que temos autoridade para questionar, mas a palavra de Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para amarmos e zelarmos pela palavra de Deus. Mas eu quero terminar te convidando para ler o último bloco comigo. Verso 16. O texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, olha o padrão de novo, e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos terminar o capítulo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Terceira cidade. O primeiro lugar que Paulo chegou foi em Tessalônica. Ali Paulo encontra oposição à pregação da palavra. Precisamos avaliar o nosso coração, irmãos. Se temos de fato recebido a palavra de Deus, entendendo que um dos propósitos sublimes, nobres, basilares da palavra de Deus é nos confrontar, é expor as nossas mazelas, expor o nosso pecado, para que, expostos pela palavra de Deus, nós sejamos levados ao arrependimento e à transformação graciosa que Deus quer fazer nas nossas vidas. Paulo então precisa fugir dali. Paulo vai a Bereia
E em Bereia, ele agora encontra pessoas dispostas a receber a pregação da palavra de Deus com avidez. Há uma aceitação prudente à palavra de Deus. Gente que fica alegre, empolgado quando ouve a pregação, mas isso não os furta de serem prudentes para conferir o que estão ouvindo, se é segundo as Escrituras. Paulo agora chega na terceira cidade. Confesso, irmãos, que eu fiquei dividido entre pregar esse texto em duas partes, mas acho que faltaria essa capacidade de entender a mesma dinâmica nas três cidades. Paulo pregando, começando na sinagoga e recebendo reações distintas à pregação da palavra. Na terceira e última cidade, irmãos, nós vamos encontrar aqui zombaria, desprezo pela palavra de Deus. Atenas era uma cidade grande e importante da Grécia. Atenas é tida como o berço da filosofia e da democracia. Paulo chega nessa cidade importante. Chama atenção porque lá no início do texto, no verso 16, o texto diz que Paulo está esperando seus colegas para prosseguir o seu ministério. Mas o texto diz que enquanto ele fazia isso, ele começou a ficar revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Paulo começa a observar a realidade das pessoas na cidade. E a realidade que ele encontra é uma cidade profundamente idólatra. Detalhe importante do texto: Paulo era um cristão intencional. Paulo está numa cidade bonita, importante, uma cidade onde ele poderia se encantar com o discurso dos filósofos. Mas Paulo não deixou de ser cristão. Paulo não deixou de ser servo de Deus. Enquanto o cristão servo de Deus, sabe o que ele está fazendo na cidade? Observando, lendo a cidade com os olhos, com a lente do Evangelho. E sabe o que ele encontra? Uma cidade profundamente idólatra. Aí o texto vai dizer no verso 17: por isso, ou seja, é essa observação que vai agora motivar Paulo ainda mais a pregar o Evangelho nessa cidade. É interessante porque quando nós olhamos para a realidade de um mundo caído, de uma sociedade rebelde a Deus, rebelde à palavra de Deus, a gente pode correr o risco de fazer a leitura inversa, equivocada, de achar, irmãos, que a gente então deve ir para dentro da igreja e viver agora num gueto evangélico, deixar esse povo perdido para lá e agora se fechar dentro da igreja, pregar só para os crentes, viver só entre os crentes e falar só para quem quer ouvir a palavra. E não, irmãos, Paulo olha uma cidade extremamente idólatra, uma cidade que se opõe a Deus, e isso na verdade motiva Paulo ainda mais. Paulo percebe que ele tinha uma mensagem preciosa, poderosa para compartilhar com essas pessoas. É interessante que o texto vai dizer que ele começa a pregar onde primeiro? Na sinagoga. Mas aqui agora o texto vai acrescentar outros lugares. Ainda no verso 17, o texto diz que Paulo vai pregar na praça. A palavra que está aqui no grego é famosa entre os gregos, era a ágora. O grego ele tinha o costume de preparar as praças para que ali fosse um lugar deles dissertarem as suas filosofias. Paulo se vale daquilo que havia naquela cultura, mas ele se vale daquilo para quê? Para pregar o Evangelho. Paulo está então nesse lugar, pregando diariamente a palavra de Deus. Detalhe importante, irmãos, é nesse contexto entre Tessalônica, Bereia e Atenas que Paulo precisou construir tendas para se manter. Paulo não era um à toa. Paulo se ocupava do seu trabalho, do seu afazer, de onde ele tirava a sua manutenção. Mas isso não o impedia de pregar a palavra de Deus diariamente. Paulo entendia que o cristão, ele deve se ocupar da sua vocação e na sua vocação fazer o melhor. Mas ele entendia que todo cristão deve ser um arauto, um proclamador da mensagem do Evangelho. Até hoje, nós costumamos usar, por exemplo, essa expressão para falar dos missionários que têm uma outra fonte de renda, um trabalho, quando nós dizemos que eles são fazedores de tendas. Esse era o apóstolo Paulo nesse contexto, irmãos. Você vai perceber daqui a pouco por que eu dei esse destaque. O verso 18, então, vai mencionar dois grupos importantes de filósofos da época: os epicureus
e os estoicos. O texto diz que ambos contendiam com ele. O que eu preciso te dar um detalhe importante aqui, rápido. Quem eram os estoicos e quem eram os epicureus? Fiz um pequeno parágrafo para te descrever esses dois grupos. Os estoicos eram materialistas e quase fatalistas em sua forma de pensar. Esse sistema de pensamento fundamentava-se no orgulho e na independência pessoal. A natureza era o Deus deles, e pensavam que toda a natureza se movia aos poucos em direção a uma grande culminância. Podemos dizer que eram panteístas, eram fatalistas, materialistas. A vida se resume ao aqui e agora. Eram os pessimistas entre os filósofos. Mas o segundo grupo era o grupo dos epicureus. Desejavam o prazer, cuja filosofia fundamentava-se na experiência e não na razão. Eram hedonistas, eles eram quase ateístas. É interessante que aqui o segundo grupo é o grupo que é o contrário. Eles se valem do prazer, eles se valem da vida ao extremo, querem gozar e desfrutar a vida ao extremo. Eram os dois extremos de pensamento filosófico da época, e Paulo está pregando para ambos. Irmãos, não há uma filosofia, não há um estilo de vida, não há uma cosmovisão que não possa e não deva ser confrontada com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. E Paulo está pregando, irmãos, avidamente o Evangelho em um lugar, pense nessa realidade, de homens cultos, reconhecidos, valorizados, com muitos seguidores, mas Paulo prega a palavra de Deus com fidelidade. E o que é que Paulo recebe? Paulo recebe agora zombaria em relação à palavra de Deus. É interessante que a primeira expressão que vai aparecer aqui, eu estou caminhando para o fim, Paulo é chamado de tagarela. Quem esse tagarela pensa que é? É interessante que a palavra aqui no original, ela pode ser traduzida como um apanhador de sementes ou como um parasita. O que estão dizendo é, esse homem é um parasita, esse homem é um à toa, esse homem não tem o que fazer. É assim que Paulo é rotulado, irmãos. Guarde o que eu vou te dizer nessa noite. Se dispor a ser um arauto de Deus, vivendo o Evangelho, encarnando o Evangelho, pregando o Evangelho, vai gerar muitas vezes esse tipo de sentimento nas pessoas. Esse tipo de rótulo será colocado em nós. Esses estigmas vão acompanhar muitas vezes os homens e as mulheres de Deus. Mas Paulo segue pregando com fidelidade. Como é o sermão de Paulo, irmãos? Eu estou terminando com ele aqui. Quero destacar de maneira rápida. Paulo prega ao Criador. Versos 24 e 25. Ele está dizendo, olha, há muitos templos para muitos deuses, mas só um Deus é o Criador. O resto é bijuteria. Só Ele é o Deus verdadeiro. Só Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo prega o Deus soberano, verso 26 a 29. Ele diz que esse Deus, então, que criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Ele governa a história. Paulo chega no verso 28 a citar os filósofos da época. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É interessante que o fato de Paulo estar diante de um público que de certa forma também se opõe e vai até um pouco além, zombando da palavra de Deus. Paulo não pega tudo que esse povo tem produzido e joga fora. Não, irmãos. Paulo era o teólogo da graça comum. Ele olha para esses filósofos e diz assim, tem coisa boa que dá para tirar desses homens. Ele pega uma expressão de um filósofo e diz, olha isso aí, ó, tá certinho. É nele mesmo que nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha que interessante, irmãos. Nós vivemos nesse mundo caído, numa espécie de antinomia, duas aparentes contradições, leis que se contrapõem, mas que na verdade se completam. Precisamos ver nos homens a antítese a Deus. Todo homem é um pecador rebelde contra Deus. Mas também precisamos ver a graça de Deus que repousa sobre todos os homens, indistintamente. A graça comum de Deus, que conserva certa medida de bondade, certa medida de
capacidade de produzir algo bom. Paulo está olhando e está dizendo: olha, isso que vocês disseram, bacana, legal. Isso aí dá para ouvir. Isso aí dá para replicar. Mas Paulo, ao mesmo tempo, chama atenção para a exclusividade, para a sublimidade da mensagem do Evangelho. E depois de apresentar então o soberano, Paulo vai para aquilo que é o distintivo da sua mensagem, o distintivo da mensagem do Evangelho. Verso 30, ele diz que Jesus é o Salvador. Ele deixa muito claro que todo homem caído precisa de um Salvador, e só há um que salva, ele é Jesus Cristo. Paulo prega então, irmão, sobre arrependimento, que é assunto que tem sumido dos púlpitos, hein? Mas é o assunto de Paulo no verso 30. Finalmente, Paulo, de maneira muito didática, ele fala sobre o Deus que é justo juiz, verso 31. Paulo prega a graça de Deus, o convite ao arrependimento, o convite à salvação, mas ele lembra aqueles que se mantêm rebeldes a Deus, que um dia eles comparecerão diante do tribunal de Cristo. Um dia eles prestarão contas a Deus, diante desse juiz santo e poderosíssimo. Esse é o sermão de Paulo, irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o último bloco que nós lemos. E aqui nós vamos encontrar um público que agora zomba da palavra de Deus, zomba de Paulo. É interessante que tem uma versão da Bíblia que eu tenho mencionado às vezes aí. Alguém me perguntou: pastor, eu posso ler de maneira, né, é boa, eu posso? Eu falei: não, leia, mas leia conferindo a Escritura. A versão, ela não é baseada no original, ela é baseada no texto, na língua do autor. Então, sempre que puder, vá para uma tradução. A revista atualizada que nós estamos usando é uma tradução. Mas às vezes as versões, irmãos, nos dão um pouquinho de luz para perceber um pouco melhor aquilo que o texto diz no nosso linguajar, no nosso português mais recente. E olha o que diz essa versão, a Bíblia, a Mensagem, do pastor Eugene Peterson, versos 32 a 34. Ao ouvir a expressão ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. Alguns riram dele e começaram a fazer piadas. Outros disseram: vamos discutir esse assunto em outra ocasião, queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia, e Paulo foi embora. Hoje ainda, os que foram convencidos ali mesmo e creram, hoje há ainda, eles se uniram a Paulo, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. O texto está de outra forma, dizendo aquilo que nós já lemos. A reação à palavra de Deus agora é escárnio, é zombaria. Você já deve ter visto isso por aí. Está cheio de gente que faz isso com a palavra de Deus. Você já deve ter percebido por aí gente que não leva a palavra de Deus a sério. Eu diria que, de certa forma, talvez sejam piores do que os opositores. Porque o opositor, ele se opõe justamente porque ele precisa fazer calar aquela voz que no fundo ele sabe que é verdade. O próprio texto diz que ele se opõe por inveja. A verdade, quando é pregada, ela vai incomodando tanto que ele se opõe. Esse aqui já é o grupo que escarnece, que zomba, que não leva a palavra de Deus a sério. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nos livre de uma postura assim em relação à sua palavra. Que o nosso coração não seja enlevado pelas filosofias desse mundo, pelas ideologias humanistas desse mundo, de tal maneira que a Bíblia seja relegada a segundo plano. Pelo contrário, irmãos, que ela continue sendo para nós a pérola de grande valor. Que ela continue sendo para nós a luz que ilumina o nosso caminho. Em nome de Jesus. Termino te contando uma história. Há uns 8 anos atrás, conversava com um amigo. Não vou mencionar o nome dele aqui. E se ele estiver ouvindo isso algum dia, saiba que eu te amo muito. E eu oro por você. Conversava com esse amigo, até então um líder influente na igreja. Alguém que as pessoas admiravam muito. E um dia, Osmar, ele me disse algo que me preocupou muito. Nós conversávamos sobre pregação. E ele citou alguns grandes pregadores reformados hoje e disse: não consigo ouvir essas pessoas mais.
Citou até alguns pregadores que ele gostava de ouvir. Mas disse que aquelas pessoas ele não conseguia ouvir mais. Confesso, irmãos, que acendeu uma luz ali. E eu me perguntei se o incômodo era com alguma coisa no testemunho desses homens, ou se o incômodo era com a maneira como eles expunham a palavra de Deus e o coração era provocado. Confesso, irmãos, que os anos revelaram que era a segunda opção. Essa pessoa então, de maneira vil, abandonou o evangelho. Escolheu um estilo de vida dos mais deploráveis que alguém pode viver em relação ao evangelho. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque era gente que estava aqui, ó. Desculpa, vou fazer uma espécie de uma paráfrase. Gente que estava na sinagoga, que ouviu o sermão da sinagoga, mas o coração não estava submisso à palavra de Deus. Paulo termina a sua mensagem, irmãos, e deixa muito claro para nós qual é o cerne da mensagem. Sabe qual é o cerne da mensagem para nós? Jesus Cristo, irmãos. Graça de Deus. O convite para quem está cansado e sobrecarregado encontrar descanso. O convite para quem tem uma alma sedenta ser saciado. O convite para aquele que tem fome comer o pão vivo que desceu do céu. Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. A promessa de que assim como Ele venceu, nós venceremos. A certeza de que um dia, irmãos, nós estaremos eternamente na presença de Deus. Que Deus encontre em nós pessoas que amam essa mensagem. Por que não dizer, irmãos, também exemplificada no comer e beber o sangue de Cristo nessa noite. Essa grande mensagem que é a ceia do Senhor. Que o nosso coração encontre prazer, que haja avidez em nós ao ouvir e ao participar dessa bela e preciosa mensagem em nome de Jesus.